Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui para a nossa série do Dispensacionalizando. Hoje nós vamos tratar sobre o pré-milenismo dispensacionalista, uma vez que o pré-milenismo é um sine qua non do dispensacionalismo como um todo, e inclusive do nosso dispensacionalismo, que é o revisado. Mas antes da gente entrar nesse tópico tão importante, vale ressaltar que curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar o Dispensacionalizando até mais pessoas. E lembrando que existe uma meta para o próximo episódio, para o quarto ponto do sine qua non do dispensacionalismo, tá? Meta essa, 50 visualizações e 15 likes. Dito isso, vamos embora pro vídeo e vamos deixar de ladaia. Para começar pelo começo, literalmente sendo redundante, a gente tem que fazer uma definição do que é o pré-milenismo, gente. Pré-milenismo nada mais é do que a crença que Jesus retorna uma segunda vez para instaurar o seu reino aqui na Terra. Isso é uma definição básica do pré-milenismo, inclusive é uma definição que até Philip Schaeffer, no seu livro The History of the Church, ele trata isso, que o pré-milenismo, o famoso quiliasmo da época, dos pais da igreja e tudo mais, era a crença de que Jesus retornaria com os santos ressurretos para reinar aqui nesta terra. Então essa é a definição básica do que seria o pré-milenismo. Não tem nada de especial, nada de diferente, não é um bicho de 7 cabeças ou crenças que é inventado aí acerca do que nós cremos. Dito isso, gente, é importante lembrar que existem bases fundamentais do pré-milenismo. Eu quero aqui trazer para vocês, já de primeira mão, que o pré-milenismo dispensacionalista, dentro do nosso dispensacionalismo revisado, ele é uma visão escatológica sobre o milênio que é intrinsecamente ligado com a hermenêutica dispensacionalista e os pactos bíblicos incondicionais. Não existe pré-milenismo dispensacionalista, principalmente do dispensacionalismo revisado, sem trabalhar os pactos bíblicos incondicionais. E eu até brinco com o pessoal da teologia do pacto, que eles não gostam muito quando eu falo isso, que a verdadeira hermenêutica pactualista é o dispensacionalismo revisado, que vai desembocar na visão do milênio correta, que é o pré-milenismo dispensacionalista que a gente adota. Mas, Danner, o que tem a ver os pactos? É muito fácil, gente. Nós temos, no mínimo, 3 alianças incondicionais, tá? Na Escritura. Aliança abraâmica, davídica e nova aliança. Tá? Essas 3 alianças são incondicionais e elas estão estreitamente ligadas com aquilo que vai acontecer no milênio e por que haverá um milênio. Veja bem, na aliança abraâmica, Deus promete uma terra para Abraão e uma descendência. A gente sabe que terra é aquela terra que foi dada em Gênesis capítulo 15, por exemplo. O capítulo 15 descreve até os limites da terra. Tá? Essa terra foi dada para Abraão de forma incondicional, para Abraão, de forma perpétua, e uma descendência também foi dada para Abraão. A gente sabe que a descendência é a nação de Israel. Só que a terra, por exemplo, os judeus não fazem parte dessa terra hoje. Então, gente, está faltando o cumprimento disso. Para que serve o milênio? Para cumprir a aliança abraâmica, que é uma aliança incondicional. Então, é impossível haver um milênio, um reino aqui na Terra, sem que os judeus e sem que Jesus governe o mundo a partir daquela terra. A gente tem até profecias bíblicas que vai tratar disso aí mais para frente, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Mas depois, Dander, tu disse que havia um 3. A outra aliança é a aliança davídica, onde Deus promete para Davi uma dinastia e um trono eterno. Esses 2 pontos são muito importantes, porque Jesus é o descendente legal de Davi que vai se assentar no trono de Davi, seu pai. Hoje Jesus está sentado ao lado, à destra do Pai, nos céus. E ele vai sair de lá dos céus para sentar aqui na terra, para fazer a completude do reino de Deus. Fazer com que esse reino que é hoje espiritual, seja espiritual e terreno aqui na terra, cumprindo as profecias e as alianças, principalmente a aliança davídica como um todo, ela deve ser cumprida. E a terceira é a nova aliança, onde Deus aqui ele expande e faz uma promessa de conversão nacional sobre a nação de Israel, derramando sobre eles o Espírito Santo e fazendo essa restauração da nação de Israel na terra. É importante sempre lembrar que a nova aliança trata também de terra. No próprio texto de Jeremias, capítulo 31, se vocês lerem, por exemplo, vocês vão ver que é descrito não só uma conversão, não só um derramamento do Espírito, mas também, gente, é tratado de forma bem gritante a junção desses judeus na terra e restauração
inclusive da cidade de Jerusalém. Então, essas três alianças bíblicas, elas dão um pano de fundo hermenêutico e até profético do que e para que serve o milênio. O milênio, gente, então, esse pré-milenismo, que é esse retorno de Cristo com os santos ressurretos para reinar aqui na Terra, ele é totalmente baseado nas alianças bíblicas para que as alianças incondicionais se cumpram ipsis literis e literalmente, redundantemente assim. Tá? Para ficar bem gravado aí na mente de vocês. Então essas são as bases principais do que seria esse pré-milenismo dispensacionalista. Jesus Cristo reinando aqui na Terra, sendo o governante supremo nessa era dourada, onde todos conhecerão o Senhor, inclusive a nação de Israel, que hoje é incrédula, e Deus não está tratando com ela nos dias de hoje, porque trata com a sua igreja. Essa nação de Israel será restaurada, cumprindo assim a aliança abraâmica, a aliança davídica e nova aliança em sua completude total. Mas não é só isso, tem mais coisa. Gente, o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês aqui, gastar um bom tempo nele, é um texto muito pouco enfatizado, inclusive pelos nossos pré-milenistas dispensacionalistas, e aqui é uma crítica ao pessoal que joga supostamente do nosso lado. Você vai ver, por exemplo, a maioria dos dispensacionalistas pré-milenistas dizerem que, e se basear para tentar provar um milênio literal, talvez nas profecias bíblicas, talvez nas alianças bíblicas, mas precisamente em Apocalipse 20. Eles gastam muito tempo em Apocalipse 20 tentando provar para amilenistas e pós-milenistas que aquele milênio ali descrito é literal, são 1000 anos literais. É gasto muito tempo tentando explicar isso, sendo que não há necessidade da gente nem trabalhar Apocalipse capítulo 20. Não há necessidade. Basta trabalhar as alianças, as profecias bíblicas e um texto muito pouco usado no meio pré-milenista, que eu acho que é um grande defeito, que é o texto de Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 28. Ali nós temos a primeira descrição de alguém recebendo domínio sobre a criação, e isso é dado para Adão no Éden. Então o primeiro tratado, a primeira instrução divina para Adão é o seguinte: domine, exerça autoridade, subjugue. Deus está dando a autoridade de Adão reinar sobre a criação. Então o primeiro texto que deveria ser trabalhado não é nem Apocalipse, não é as profecias bíblicas, não são as alianças. O primeiro texto está lá em Gênesis capítulo 1. Por que não é trabalhado? Porque existe uma inabilidade dos pré-milenistas em tratar sobre esse assunto. E aqui, gente, eu quero que vocês prestem atenção. Vou falar antes de trazer materiais que tratam desse assunto, que não é tão trabalhado no nosso meio pré-milenista, por inabilidade dos pré-milenistas. Então aqui nós estamos aqui não só criticando as vertentes contrárias, mas criticando pessoas que não são tão hábeis assim, ou estão tão cauterizados que não revisaram os seus estudos e não viram essa falha grotesca. Eu quero mostrar para vocês que o texto de Gênesis capítulo 1, conforme eu vou mostrar aqui com o Dr. Andrew Woods e com Michael Vlach, ele fala palavras interessantes, que é dominar sobre as aves do céu, os animais, a terra. Sabe o que é dominar? É submeter, é governar. Essa era a missão de Adão no Éden. O plano, vamos dizer assim, original de Deus seria Adão ser esse administrador teocrático. Então o reino de Deus, gente, o reino de Deus, o reino aqui nesta terra, ele começou no Gênesis com o primeiro Adão que falhou. E vai terminar com o segundo Adão que venceu, que é Cristo Jesus. Então o reino sempre foi físico, sempre foi palpável. E agora eu vou deixar aqui para vocês 2 autores com 2 livros distintos que trabalham dentro da mesma ótica para provar de uma vez por todas, para ti pré-milenista, que gosta somente de fazer leituras de Apocalipse 20. Esqueça Apocalipse 20. Apocalipse 20, gente, é só a cerejinha do bolo. Fica aí com Andrew Woods e Michael Vlach em seus livros. Valeu? Preste atenção! Michael Vlach, em seu livro A Hermenêutica Dispensacionalista, escreveu: o reino de Deus na Terra é central para a teologia dispensacionalista. Para muitos dispensacionalistas como eu,
O reino de Deus é o tema principal da Bíblia, o governo real sobre a criação, através dos portadores da imagem de Deus, é ordenado em Gênesis 1, e o governo real sobre a criação através dos portadores da imagem de Deus, salvos e restaurados, é encontrado em Apocalipse 20, 22. Em Gênesis 1, 26 até o 28, o homem é chamado a exercer domínio, subjugar a terra e suas criaturas. E no último versículo de Apocalipse, descreve o reino eterno, os santos de Deus reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, 5. De acordo com o dispensacionalismo, Deus busca um reino terrestre, multiétnico e multinacional, caracterizado pela retidão e justiça. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 28, é central para a teologia dispensacionalista. Adão, como representante da raça humana, deveria encher, exercer domínio e subjugar a terra como mediador de Deus. Esse é um mandato do reino. Ao homem, como mediador, foi dada a tarefa de exercer domínio e subjugar a terra para a glória e os propósitos de Deus. Essa expectativa existia antes mesmo do pecado e da necessidade de salvação. Portanto, o reino é anterior ao propósito da salvação. Andrew Woods, no livro O Reino Vindouro, escreve sobre o início de Gênesis e o reino. Cargo de administrador teocrático. A história bíblica do reino começa logo no Jardim do Éden. Ali Deus colocou Adão e Eva em uma posição de autoridade sobre a sua criação. Gênesis 1, 26 ao 28 diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deve-se observar que Adão e Eva receberam autoridade sobre o domínio físico, peixes, aves, seres vivos que se movem sobre a terra. Deus encarregou o primeiro casal da humanidade de governar a criação divina em seu nome. A autoridade com que Adão foi revestido pode ser vista na importante atribuição de nomear vários animais que Deus lhe apresentou. Gênesis capítulo 2, versos 19 e 20. Nas Escrituras, o privilégio de nomear algo costuma significar a autoridade daquele que nomeia sobre o objeto nomeado. Gênesis 1, verso 8, Daniel capítulo 1, versículos 6 e 7. O erudito Arnold Fruchtenbaum, um judeu cristão, observa: o ato de nomear foi o primeiro exercício do domínio humano, em nome de que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. O homem começou a exercer domínio sobre o reino animal, nomeando os animais. A capacidade de nomear ou renomear é um exercício de domínio e autoridade. Em Números 32, 37 e 38, os Rubenitas exerceram seu senhorio nomeando e renomeando cidade nos territórios capturados. Em 2 Reis 23:34, o faraó Neco usou seu domínio sobre Judá para mudar o nome do rei Eliaquim para Jeoaquim. Em 2 Reis 24:17, o rei da Babilônia usou seu domínio sobre Judá para mudar o nome do rei Matanias para Zedequias. Logo, o ato adâmico de nomear os animais foi um exercício de autoridade humana sobre o reino animal. O termo técnico para essa hierarquia, na qual Deus governa sobre um homem que, por sua vez, governa sobre a criação em seu nome, é o cargo de administrador teocrático. Esse termo significa simplesmente alguém que governa por Deus. Em outras palavras,
Deus governou o mundo indiretamente por intermédio do primeiro Adão. E agora, dispensacionalista e não dispensacionalista, entendeu que Gênesis capítulo 1 já temos um reino? Esse reino é físico, palpável, que começou no Jardim do Éden com o primeiro Adão que falhou, por isso vai ser nessa terra restaurada, no sentido de Jesus Cristo governando aqui, regendo todas as nações e fazendo com que todos conheçam o seu nome e se submetam ao seu reino, porque ele é o segundo Adão, aquele que venceu até a morte o pecado, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Dito isso, gente, aqui eu vou deixar para vocês algumas profecias bíblicas que deixam bem clara essa ênfase de uma era dourada, um reino aqui nessa terra e Jesus Cristo reinando. Eu vou deixar aqui, eu acho que 3 profecias para vocês, bem diversificadas, de profetas distintos, inclusive, só para mostrar, tá, que não é só Gênesis 1, não é só as alianças bíblicas. Nós temos umas variadas. Eu poderia citar centenas. Eu poderia fazer um vídeo aqui gigantesco para vocês só lendo profecias bíblicas. E eu tenho mais ou menos assim. A última vez que eu contei, eu tinha 62, 63 profecias bíblicas tratando sobre esse reinado. Mas eu vou deixar aqui 3 para vocês. Espero que vocês gostem antes da gente finalizar o vídeo. Presta atenção aí que tem coisa boa. Para começar a nossa leitura de textos proféticos, meus irmãos, eu vou deixar aqui Isaías capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 4. O texto diz o seguinte: E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Na mesma linha, Jeremias 23, do versículo 3 ao versículo 8 diz: E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, nem de uma delas faltará, diz o Senhor. Eis vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. E para finalizar, Zacarias capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 5, a Escritura diz: E fala-lhe, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no meio, no seu trono dominará, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos ofícios. Estas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedaías, e para Rem,
filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Mas aí, tá gostando da série? Tá gostando do vídeo? Tá sendo elucidativo? Os materiais que estão sendo trazidos aqui para vocês estão sendo de ajuda? Vocês conseguiram esses materiais? Estão lendo esses materiais? Então, gente, se tudo isso está ajudando vocês, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar. Lembre-se, o Dispensacionalizando só depende de você para continuar no ar. É 50 visualizações e 15 likes. Não custa R$1, é totalmente de graça, inclusive a inscrição para ajudar o canal a alavancar e fazer com que o dispensacionalismo seja de fato ensinado de uma forma correta aí nesse nosso Brasil, que é muito esculhambado o nosso dispensacionalismo, inclusive por dispensacionalistas despreparados. Valeu, gurizada! Aguardo vocês, 50 visualizações, 15 likes e a gente vai para o próximo episódio. Valeu!